Portugal, a psoríase afeta mais de 250 mil pessoas e cerca de 125 milhões em todo o mundo. Mas apesar de tão frequente, é ainda pouco conhecida e muitas vezes confundida com doenças contagiosas. O preconceito faz com que muitos doentes evitem expor-se, nomeadamente na praia, ficando impedidos de beneficiar do efeito do sol. E para esta conversa convidei o Filipe Garcia, a quem foi diagnosticada a doença aos 17 anos, e o dermatologista Paulo Ferreira. Para ambos, um aplauso. Ora, muito boa tarde. Ó Filipe, conte-me lá, isto começou por ser assim uma manchinha que não ligou nenhuma, não foi? Apareceu por volta dos 17 anos. Foi depois de uma corrida da Ponte 25 de Abril. Apareceu debaixo do mamilo direito. Às vezes as t-shirts, como são novas e... São de fibra. Exato, às vezes podem criar irritações pela fricção e na altura pensei que fosse uma irritação de pele. Fui à médica, ela receitou-me, passado algum tempo, não passou, fui à médica, ela receitou-me uma pomada, também não passou, por isso... Mas nunca lhe disse que podia ser psoríase? Não, só há cerca de 6 meses é que a minha mãe, anos antes, tinha contactado um dermatologista por outras questões, então lembrou-se, então olha, vamos aqui tentar falar com o doutor, e pronto, então fomos. E aí já tinha mais manchas ou não? Creio que houve uma altura, entretanto, que também caí de bicicleta e fiz um pequeno arranhão e nessa zona depois apareceram outras manchas e gradualmente foram aparecendo pequenas manchas aqui e ali e por isso... Quando foi diagnosticado, sabia o que era a doença? Não. Foi o dermatologista, na altura, que me explicou qual é que é o processo da psoríase, que pronto, é pele... Não é corretamente formada, por isso é que vem nestas zonas assim. Pronto, foi nessa altura que foi mesmo o primeiro contacto informado com psoríase. E assustou-se com o diagnóstico? Sinceramente, como foram já há bastante tempo, não tenho bem a memória. Por um lado pode querer dizer que também não me assustei assim tanto. E hoje como é que lida com a doença? Hoje... creio que tento não dar o braço a torcer, ou seja, tento fazer a minha vida, não faço aikido 3 vezes por semana, corro, continua a correr, não deixou... Não, continuo a correr 2 ou 3 vezes por semana, pronto, às vezes já tive pequenas lesões de torcer o pé ou assim, por isso nessas alturas paro, mas pronto, aikido, corrida... Porque é uma forma também de manter a cabeça ocupada? Sim, o aikido é uma arte marcial japonesa. E que tem-me ajudado bastante também. Depois... Que tem ajudado do ponto de vista psicológico, é isso? Psicológico, sim, porque tem muito a ver com... Traduzindo, é o caminho harmonioso de energia aqui do. Portanto, não existe ataque, existe só defesa. E é um bocado mais, quase um estado de espírito, às vezes. Mas porquê? A doença... afeta-o psicologicamente? Não. Ou tem alguma componente de stress que agrava a doença? Obviamente que não vou dizer que não afeta, porque acho que em todos os casos afetará um pouco. Eu, no meu caso, acho que as coisas estão bem arrumadas dentro de mim. Mas a doença é, sim, afetada por stress. Alturas em que, por exemplo, alturas de exames ou eventos da vida da pessoa que estejam relacionados com stress. Uma tensão acrescida. Exato, podem levar a um agravamento. Olha, ou eu estou a olhar para os seus braços e sei reconhecer a psoríase, mas imagino que se estivesse aqui numa conversa, tivesse a pedir informações, que horas eram, eu pedir-lhe assim, olhava para o seu braço, uma pessoa que olha para o seu braço e não saiba que doença é essa, é capaz de se retrair? Tem-lhe acontecido? Eu acredito que a primeira reação das pessoas seja às vezes ficar assim, um bocadinho de pé atrás, pronto. E quando vou na rua, inclusivamente, não é que eu reparo muito, porque ou vou ler um livro, ou quando vou nos transportes vou ler um livro ou qualquer coisa assim do género. Mas, por vezes, é verdade que reparo que as pessoas ficam assim a olhar de lado, pronto, assim. Se eu vejo que faz mesmo muita impressão às pessoas, ou se as pessoas perguntam, o que é que tu tens? Pronto, porque já aconteceu,
Falo com as pessoas e explico o E que qual não é a se pega. preocupação das pessoas? É isso? Não se pega? Isso não é contagioso? Ou seja, eu faço... É uma das primeiras coisas que eu digo, que é também exatamente para acalmar as pessoas, que é tirar-lhes um pouco aquele receio inicial que elas possam ter de... Não sei se é ou não, mas pronto, às vezes pode acontecer e assim as pessoas podem ficar já mais à vontade, se calhar. Portanto, não se pega, há coisas piores para se ter e no meu caso vive bem com ela, relativamente bem com ela. É positivo na forma de encarar este diagnóstico que lhe foi feito. Dr. Paulo Ferreira, que doença é esta, afinal? Falamos de uma doença inflamatória, crónica. Quando aparece, já não desaparece? Enquanto não for conseguida a cura, na verdade a acessão do termo, não. Dispomos atualmente de tratamentos que conseguem combater a doença, conseguem fazer face à doença, controlá-la, estabilizá-la, manter os doentes em remissões prolongadas, isto é, a remissão significa manter a doença latente, escondida, como se nunca a tivesse nunca, porque sabe-se que a doença tem a tal base genética e tendo a base genética ela pode vir a evidenciar-se em qualquer momento. O Filipe falou daqueles... momentos de stress. Exato, portanto falou de fatores desencadeantes e de fatores de controle da doença. Entre os fatores desencadeantes, portanto que atuam na tal base genética e que podem propiciar o aparecimento das lesões, então o stress, as infecções na infância, determinados medicamentos, as bebidas alcoólicas. Ficamos já aí na infância que eu quero fazer perguntas. E depois, entre os que controlam, que conseguem combater, frenar este processo descontrolado de reprodução das células da pele, está o sol, por exemplo, e o desporto. Portanto, mas deixe-me ir mais atrás. Quando estamos a falar de determinados medicamentos, infecções durante a infância, as crianças têm tantas infecções, tantos vírus, tantas coisas, o que é que pode originar na vida adulta uma psoríase? Nós temos um património genético que herdamos e logo aqui a psoríase tem logo um papel de destaque, porque é uma doença em que existe uma prevalência familiar acentuada. Isto é, se um doente tem psoríase, em cerca de um terço dos casos, alguém na família tem. Daí a tal informação de que os doentes já dispõem de um certo background, de uma certa base, poderá ajudá-los a diagnosticá-la mais cedo. Daí a necessidade de informarmos sobre isto. Depois, todos nós dispomos de genes alterados ou de predisposição de genes alterados que nos fazem eclodir uma série de doenças, desde a psoríase, a artrite reumatoide, a doença de Crohn, a hipertensão arterial, a asma. Nós não somos perfeitos. A psoríase é uma delas, é um exemplo. Feridas que as crianças fazem quando são pequeninas, precisamente, contusões. nas tais pessoas predispostas, as infecções streptocócicas, as faringites, as amidalites, as infecções mais banais que qualquer criança pode ter, quando repetidas, quando reiteradas, isso gera tipo uma sinalização nas nossas defesas, em que o organismo adquire células de memória contra esses agentes infecciosos e depois na idade adulta, digamos que há aqui tipo um efeito gatilho, um fenómeno gatilho, há uma memória imunológica que se adquire e que depois pode explotar numa fase de conjugação de vários fatores, num tal terreno de predisposição em que conta os genes, a desregulação da inflamação e o tal fator desencadeante. Suponhamos, se o doente depois toma um determinado medicamento para a hipertensão arterial, ou antidepressivo, ou se anda muito ansioso, ou se morreu alguém, ou se chumbou no exame, a conjugação destes fatores pode fazer eclodir a doença. Traumas, choques emocionais muito impactantes. Isso é causa da doença ou é só fatores o desencadeantes, clique que faz falta, exatamente. Para trazer ao de cima uma coisa que já lá estava... E depois depende da ponderação de todos estes fatores, não é? Por acaso, pode perguntar, mas quando é que começa a psoríase? Se todos nascem com o gene para ter, quando é que ela começa? Há pessoas que começam logo na infância, sendo que o maior pico de incidência da doença, isto é, a maior probabilidade dela aparecer, é por volta dos 20, 30 anos. Cerca de 3/4 dos doentes, 75%, portanto, começam a ter doença antes dos 40 anos. Mas há pessoas que têm, há crianças que nascem com psoríase, há crianças que têm doentes com 10 anos com psoríase gravíssimas e há outras com 50 anos que têm só uma forma muito ténue da doença. Daí veja a importância que todos estes fatores podem ter conjugados. Isto é, para que as pessoas percebam, nós nascemos com uma predisposição para ter a doença, herdada, e depois ou vamos ter a doença ou não vamos ter. Depende de desequilíbrios... Pode fazer uma análise prévia para perceber se já temos esse gene e se vamos ter a doença ou não? Exato. Precisamente, já estão a ser descobertos, já o chamado gene do psoriático, isto é, já há genes, já através da análise de engenharia genética já conseguimos identificar determinados genes e determinados produtos desses genes, são proteínas que vão para o sangue, e esse é o grande objetivo, é chegar à validação
de um marcador, de uma substância que nos permita aferir da probabilidade da doença se vir a evidenciar e da sua evolução. E depois também, para, digamos, conseguirmos mensurar a eficácia e a efetividade dos tratamentos, ver como é que esses tais produtos se mantêm no sangue. Isto é o chamado marcador, o biomarcador. Agora, quando falamos, enfim, nos malefícios da exposição solar, porque temos que nos proteger, temos aqui um grupo de pessoas a quem é pedido que vão para a praia, que tomem banho no mar. Mas para uma pessoa que tem psoríase, que tem o corpo com manchas, que provavelmente no inverno até ficaram mais evidentes, a nossa pele, antes de ir para a praia, estamos todos com o ar encardido, não é? Portanto, imagino que quando estamos assim, nem é branco nem é nada, mas quando se tem manchas, o primeiro dia de exposição na praia é um dia, do ponto de vista emocional, complicado. Estamos ali para fazer uma terapia, mas temos muito mais gente a olhar para nós. É verdade, mas pronto, aí vai um bocado. Tenho um pouco de sorte com a psoríase que tenho, porque apesar de tudo há psoríases mais agressivas, e depois, pela minha maneira de encarar a psoríase, se as pessoas não, ou seja, percebo que possa fazer impressão às pessoas à minha volta, mas a mim eu prefiro ir à água e dar banho aqui às manchas do que não ir à água. Para beneficiar do mar. Porquê é que o sol e o mar fazem tão bem à pele neste estado? Com bom senso. Isto é, as pessoas não devem queimar-se, porque se vão, falou do primeiro dia de ir à praia, o Filipe ainda há pouco, quando tomou lá fora, uma coisa importante, ele até vai a correr. Digamos, o que nós conseguimos é sabido desde há séculos, desde o tempo dos egípcios, que o sol faz bem à psoríase. Tanto que nós, na nossa prática clínica, procuramos mimetizar, isto é, extrapolar um tratamento em que utilizemos radiações do sol, aquelas benéficas, que selecionamos e colocamos os doentes nessas cabines, que é a chamada fototerapia, que os doentes dizem terapia com luzes. São os ultravioletas A e os ultravioletas B. Só que nós, ao colocarmos os doentes nestes tratamentos, além dos que temos que estudar minuciosamente antes, isto é, não devem ter acidentes de campos de pele, doenças fotossensibilizantes, isto é, gravem com o sol, antes de estudarmos os doentes, informamos e é padronizada uma dose de acordo com a cor da pele, com o tipo da pele e com a probabilidade desse indivíduo bronzear e ou queimar. Isto é, o que se pretende na prática é que os doentes vão fazendo exposições progressivas e graduais, visando obter o bronzeado, a pigmentação, sem se queimarem. Portanto, usar o sol como as primeiras terapia exposições têm que ser controlada, progressivas e graduais, com doses crescentes. É isso que nós fazemos na fototerapia e é isso que nós informamos os doentes para fazer, de forma a que comece a ir à praia ao final da tarde ou ao início da manhã e depois, progressivo e gradualmente, irem bronzeando. Estamos mais próximos de uma cura para a psoríase? Sem dúvida. Nos últimos 20, 30 anos tem havido várias descobertas no campo da psoríase. Já falei na identificação de alguns genes que nos informam, tanto da predisposição, da probabilidade dessa pessoa vir a ter psoríase. Já há vários genes estudados, não só para a psoríase, mas para a doença de Crohn, para a colite ulcerosa, e muitos deles até em associação, significa que muitas dessas doenças autoimunes estão associadas, estão interligadas, e também têm vindo a ser descobertas moléculas e são chamados anticorpos, são substâncias que existem na nossa imunidade, no nosso aparelho imunitário, que digamos, como é que eu vou explicar, que normalmente estão na base da doença. Isto é, já conseguimos descobrir medicamentos que vão contra esses polipeptídeos, esses produtos dos genes, que vão fixar, que vão bloquear essas moléculas alteradas, como o fator necrose tumoral alfa, o TNF, as interleucinas, isto é, os genes alterados produzem proteínas para o sangue, e essas proteínas na pele, nas inflamações, provocam inflamação, e já há medicamentos que vão atuar seletivamente e especificamente nessa proteína alterada. Isto é um passo extraordinário, porque há muitos anos os tratamentos eram à base de imunossupressores e de imunomoduladores inespecíficos, como corticosteroides, ciclosporina, metotrexato, sendo que estes fármacos são utilizados para uma multiplicidade de doenças, não são seletivos. Estamos no bom caminho e aqui o Filipe é um rapaz novo, provavelmente daqui a uns 10 anos já nem se lembra destas manchas, vive, apesar de tudo, bem com este diagnóstico, com esta, que é muito importante. Que é também muito positivo em relação a fazer face a esta doença. Muito obrigada aos dois por terem vindo aqui. Um aplauso para os meus convidados.